Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos continuar a falar sobre as integrais, no caso aí, as chamadas integrais imediatas, aquela que você consegue calcular imediatamente. Vamos ver? Segunda parte então, vamos falar agora sobre essa integral aqui, integral de du sobre u. Nesse caso então, ela é imediata. Por quê? Porque você já viu lá na parte de derivadas, quando você deriva log neperiano de uma função u, o resultado vai ser u' sobre u, ou seja, a derivada da função dividida pela própria função, ok? Vamos ver exemplozinho? No caso então, se ele pede integral de 2x menos 4 sobre x ao quadrado menos 4x mais 8. Perceba então o seguinte, esse denominador x ao quadrado menos 4x mais 8 é uma função u, ok? Pois bem, se isso aqui então é uma função u, quem é a derivada dessa função? Quem é du? Veja que se eu derivar x ao quadrado vai dar 2x, e que se eu derivo menos 4x vai dar menos 4, ou seja, o meu numerador é a derivada do denominador. Então nós temos esse enquadramento, essa situação. O meu numerador como sendo o du, e aí então o meu denominador sendo o u. Nesse caso então podemos e devemos, no caso aí, integrar. Nesse caso então, essa integral seria quem? Seria log neperiano, no caso em módulo dessa função u, para garantir que não seja um negativo. Sim, nós não calculamos logaritmos de números negativos, não é verdade? Então, nesse caso, x ao quadrado menos 4x mais 8, e isso, então, somado aí com a constante c de integração, ok? Muito bem, a gente tem que ter um certo cuidado nesse impulso, na hora de integrar, porque muitas vezes não é exatamente aquilo que a gente quer. Aqui, por exemplo, a integral, no caso aí 2x mais 4 no numerador, x2, x ao quadrado, mais 4x mais 5 no denominador. Se você, de fato, derivar x ao quadrado, vai dar 2x, e se derivar 4x, vai dar 4. Só que, detalhe, isso aqui está dentro de uma raiz, ou seja, não é pura e simplesmente a função u. No caso, essa daqui, então, seria quem? Seria u elevado a meio. Pois é, isso aqui então não é u elevado a meio. Ou seja, foge então, daquilo que a gente chama aí de integral imediata de du sobre u. E, bom, esse aqui no caso seria, a derivada de u. Sim, du, tranquilo. Só que nessa situação o que a gente vai ter então não é du sobre u, e sim du sobre meio. Ou seja, isso aqui então seria uma integral de u elevado a menos meio du, correto? Ou seja, se enquadraria então naquele caso que a gente viu no vídeo anterior, que é derivada aí de função polinomial. Traduzindo, isso aqui então somaria aí o expoente, e aí ficaria menos meio mais 1, então vai ficar u elevado a meio, e no caso aí o denominador sendo o n mais 1, no caso aí meio, e isso mais a constante c de integração. Bom, mas o elevado a meio dividido por meio faz o mesmo efeito que multiplicado por 2. Então você teria duas vezes o elevado a meio mais c. Ora, mas quem é u? Nada mais, nada menos que esse denominador aqui, dentro da raiz x ao quadrado mais 4x mais 5 e mais c. Ok? Então, se não for exatamente u, então não recai nesse tipo de integração, ok? Vamos ficar esperto então. Muito bem. Então, no caso aqui, por exemplo, nós teríamos x à quarta mais 3x ao quadrado mais 1 no meu denominador.
Na hora que eu fosse derivar x à quarta, apareceria 4x ao cubo. E na hora que derivasse 3x ao quadrado, o 2 multiplicaria o 3, né? E ficaria 6x. Então, a derivada dessa função, se a gente for chamá-la de função u, no caso, então, a derivada de u, né, seria 4x ao cubo mais 6x. Ora, aqui é 2x ao cubo mais 3x. É quase isso. Ou seja, para a gente chegar na derivada de u, a gente vai ter que dobrar esse valor, correto? Então, nesse caso, problema nenhum. Você dobra esse valor, multiplica por 2 aqui, né, dentro da integral, e do lado de fora, para garantir, né, que vai ficar igual, você então multiplica por meio. Pois muito bem. Então, nesse caso aí, nós teríamos, agora sim, 4x ao cubo mais 6x. Isso então seria a derivada de u. Isso seria du. E aí, sem problema nenhum, du sobre u se enquadra na integral que vai nos dar o log neperiano da função. Então, vamos ver. Então, nós teremos meio vezes o log neperiano dessa função u, x à quarta, mais 3x ao quadrado, mais 1. E isso, então, mais a constante c de integração. Ok? Muito bem. Então, nesse caso, vamos ver aí, né? Questão aí de prova anterior da EFON. Muito bem. Ele fala, então, que f' de x, ou seja, a derivada da função é x mais 2 sobre x ao quadrado mais 4x mais 11. Fala que f de 1 vale 0, valor da função, né? Não da derivada. E aí ele pede o valor de f de 0. Pois, muito bem. Para a gente poder, então, achar essa função, essa f de x, o que a gente faz, então, né? Já que ele me deu a derivada. Para eu achar f de x, aquilo que a gente chama de primitiva, eu vou ter que fazer a operação contrária da derivação. Eu vou ter que integrar. Muito bem. Então, nesse caso, fazer a integração de x mais 2, x mais 2 sobre x ao quadrado mais 4x mais 11. Pois muito bem. Só que quando eu vou derivar x ao quadrado, vai me dar 2x. E quando eu derivar 4x, vai me dar 4. E aqui no caso eu só tenho x mais 2. Mas para se tornar 2x mais 4, a derivada é simples. Extremamente simples, sim. Sem deixar para depois. Aqui você multiplica por 2. E do lado de fora, por meio, para compensar. Agora sim, agora nós teremos, no caso aí, o numerador 2x mais 4 como sendo a derivada do denominador, x ao quadrado mais 4x mais 11. Ou seja, agora se enquadra então em du sobre u. E aí, sem problema nenhum, isso então seria uma integral imediata de log neperiano. Sim, vamos a ele. No caso, então, isso aqui vai ficar metade do log neperiano de quem? De x ao quadrado mais 4x mais 11 e mais a constante c de integração. Ok? Muito bem. Ele fala então que f de 1 vale 0. Então, agora que a gente tem, né, a f de x, vamos calcular f de 1. F de 1 então seria meio vezes o log neperiano de 1 ao quadrado, 1, né? Mais 4 vezes 1, 4, com mais 11, isso então daria 16, correto? Assim, mais o c, a constante de integração. Isso então, no caso aí, daria 0, né? Ele diz f de 1 valendo 0. Então vai ficar o seguinte, esse meio aqui eu poderia, né, já que eu estou lidando com log, passar ele, né, já que é expoente, né, aqui para frente ele está, né, aí fazer a operação inversa, no caso, jogar ele como sendo expoente. Então ficaria
11 com mais 4, 15 e mais 1, 16. Então, ele como sendo expoente do 16, raiz quadrada de 16. Isso vai dar log neperiano do 4. Mais o C, isso vai ser igual a f de 1, que vale 0. Então, daqui eu tiro o valor da constante de integração, como sendo menos o log neperiano do 4. Ok? E aí, então, ele pede o valor da f de 0, enfim. O valor da f de 0, então eu vou pegar aqui, né, a metade do log neperiano de 0 ao quadrado mais 4 vezes 0 mais 11 e mais a minha constante c de integração, que agora eu sei quem é menos log neperiano de 4. Então aqui nós teríamos, no caso aí, o 11, sendo que esse meio, né, eu posso transformá-lo em expoente. Então ficaria 11 elevado a meio, isso então vai me dar log neperiano da raiz de 11. E aí menos o log neperiano do 4, eu tenho então uma subtração de logaritmos. Que aí você sabe que no lugar da subtração, podemos fazer, usando propriedade de log, a divisão. Ou seja, transformar isso num log único, onde eu dividiria raiz de 11 por 4. E isso então, no caso aí, sendo a letra A nossa opção correta. Pois bem, outras integrações, né, envolvendo aí, né, outras razões trigonométricas. Por exemplo, se você for ver lá nas listas de derivadas, né, quando você deriva a secante, você vai achar secante vezes a tangente. Então, na hora de integrar, o contrário, né? Da mesma forma que também, se você pega lá, né, derivada de cotangente, você acharia menos a cossecante ao quadrado. Então, se eu for integrar a cossecante ao quadrado, vou achar menos a cotangente. Da mesma maneira que quando você deriva a tangente, né, seno sobre cosseno, você vai derivar, e aí nesse caso você vai achar secante ao quadrado. Então, se aparecer alguma integral com secante ao quadrado, você já transforma em tangente. Beleza? Vamos ver então isso na prática? Muito bem. Outra questão aí de prova anterior da EFON, onde agora ele me diz que a diferencial de uma função vem a ser isso daqui. Ele quer saber então qual função seria. Vamos ver? Para eu poder então achar essa função, dada a diferencial, dada a derivada dela, eu tenho que integrar. Então vamos integrar, no caso aí, tangente de θ mais cotangente de θ, essa soma elevada ao quadrado, e aí dθ. Muito bem. Então quando eu for desenvolver, né, a soma de dois termos ao quadrado, a gente lembra, né? É o quadrado do primeiro termo, então vai aparecer tangente ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é a tangente, vezes o segundo termo, que é a cotangente, que você sabe é o inverso da tangente, e mais o segundo termo, a cotangente ao quadrado, ok? E isso dθ. Pois muito bem, aqui a gente pode simplificar, né? E aí então vai ficar, né, um tangente ao quadrado mais 2 e mais cotangente de θ. Que aí a gente relembra, né, da trigonometria o seguinte: tangente ao quadrado mais 1. Isso então dá para a gente separar e achar, no caso aí, né, esse 2 então vou separar em 1 mais 1. E aí vai ficar assim. Então, quando eu separar nessas duas integrais, tangente ao quadrado mais 1 é quem? É a chamada secante ao quadrado de θ. E aí, secante ao quadrado de θ, dθ, você acabou de ver, né? Que vem a ser quem? Essa daqui vai ser a tangente do ângulo θ. E isso mais, no caso aí, a cotangente ao quadrado mais 1, isso aqui você também já conhece da trigonometria, é a chamada cossecante ao quadrado do ângulo θ. E aí, integral de cossecante, agora você já sabe, isso então vai ser menos a cotangente de θ.
E aí então, somada com a constante C de integração, isso então vai ser a letra E, a nossa opção correta. Você gostou? Então curta, comente, compartilhe, toque o sininho para receber novos vídeos. Grande abraço e até o próximo. Valeu!